Bom dia, meu nome é Carlos Rava, sou cirurgião de quadril e nós estamos aqui hoje para responder a pergunta de um paciente. O paciente me fez a seguinte pergunta: doutor, como eu faço para prevenir a osteonecrose do quadril? Primeiro ponto que eu acho mais importante é a gente entender o que é osteonecrose. A osteonecrose do quadril nada mais é do que a morte da cabeça do fêmur. A necrose, né? Morte é necrose. Então, não necessariamente toda a cabeça do fêmur vai morrer. Pode morrer somente um pedaço dela, haver a necrose de uma fatia, né? Como se fosse um pedaço de uma pizza, assim, você imagina que um pedaço da pizza morreu. E essa necrose, o corpo tenta reparar, tenta refazer aquele pedaço de cabeça do fêmur. Nessa tentativa de reparo da cabeça do fêmur, o corpo nosso, né, o nosso organismo acaba por enfraquecer aquele pedaço. Aquele pedaço fica mais suscetível a quebrar. E quando ele quebra, quando a pessoa exerce, faz suas atividades do dia a dia, como caminhar, às vezes até mesmo em repouso, né? Só a força de tentar levantar ou movimentar a perna já gera muita pressão na cabeça do fêmur. Então, quando a cabeça do fêmur quebra, ela se afunda. Tecnicamente, a gente diria que ela sofreu um colapso. Se você for ver nos laudos de ressonância, laudos de exame de imagem, você vê cabeça do fêmur sofreu colapso, tá? Isso quer dizer que a cabeça do fêmur quebrou. Então, isso é muito ruim, porque a cabeça do fêmur perde a forma esférica e isso vai predispor à ocorrência da artrose. E a artrose gera dor, tá? Então, quando eu falo de prevenção de osteonecrose, é muito difícil alguém chegar no consultório e falar assim: doutor, eu ainda não tenho osteonecrose, eu queria saber como eu previno. Isso é nunca ouvi falar isso. Mais comum as pessoas chegarem assim: doutor, eu tenho osteonecrose, e agora, o que eu faço? Aí a resposta é a seguinte: vamos prevenir a fratura, porque a fratura, no caso da necrose da cabeça do fêmur, ela é um divisor de águas de tratamento. Certo? Então, quando a gente fala em prevenção na osteonecrose, a gente vai falar assim: prevenção da fratura, prevenção do colapso da cabeça do fêmur. Sobre a osteonecrose, eu vou falar para vocês aqui alguns números. É um negócio que não é tão raro, né? Nos Estados Unidos, onde a gente tem estatística, a gente tem de 20 a 30 mil novos casos por ano dessa doença, desse problema. Ela ocorre entre os 35 e os 60 anos na média, mas mais comumente ela ocorre abaixo dos 50 anos, então você vê que atinge pessoas jovens ainda em idade produtiva. Isso é um problema, porque isso gera afastamento do trabalho, dificuldade de exercer suas atividades. E quais são os fatores de risco para a osteonecrose? A gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Nos fatores de risco modificáveis, o uso de medicamentos ou drogas, para mim aí está o ponto mais importante de intervenção na prevenção do colapso da cabeça do fêmur. Dos medicamentos, assim, o mais associado à osteonecrose, disparado, que a gente vai encontrar com muita frequência, é o uso de corticoide. A gente tem também o consumo de bebida alcoólica, né? Esses são os dois principais, corticoide e álcool, e temos outros fatores também associados, como o tabagismo. O tabagismo é muito difícil de mensurar nele o quanto ele interfere como fator de risco, porque normalmente vem associado a outras coisas, né? A pessoa fuma e bebe, então já fica difícil de separar o que é do álcool e o que é de tabagismo. Estados pós-transplante, para prevenir o pós-transplante, o transplante renal está associado aí, tem associado 5 a 20% de casos de osteonecrose, mas a incidência aumenta muito com o uso de corticoide. Então você vê que de novo o corticoide está relacionado aí mesmo com os transplantes. Trauma, né? Trauma também associado à osteonecrose, quando você tem uma fratura do colo do fêmur ou quando o quadril luxa, né? Ele desencaixa da bacia, rompe a circulação sanguínea para a cabeça do fêmur. É muito fácil de entender por que necrose, né? Porque no trauma lesa a circulação sanguínea da cabeça do fêmur, o sangue para de chegar na cabeça e a cabeça do fêmur sofre necrose.
Hoje não se vê mais tanto, mas antigamente se via osteonecrose associada à radioterapia para tumores de pelve, né? A radioterapia, ela danificava a circulação sanguínea e as células da cabeça femoral, causando osteonecrose. Hoje os aparelhos, os equipamentos de radioterapia são mais modernos e concentram mais o feixe de radiação no tumor, evitando essa radiação secundária que pode afetar a cabeça do fêmur. Tem fatores não modificáveis também, que são fatores genéticos. A anemia falciforme é bem conhecida também como causa de osteonecrose e é difícil prevenir nesse caso, né? Porque não tem como mudar a genética da pessoa. Doença de Gaucher, uma doença de depósito. O lúpus, os reumatismos também estão associados em si com a osteonecrose, mas lembrar também que no tratamento dos reumatismos também se usa corticoide, e quanto maior o uso de corticoide, maior a incidência de osteonecrose. É muito importante que você entenda que o consumo excessivo de álcool leva à osteonecrose na mesma proporção que você consome o álcool. Quanto mais álcool consumir, maior o risco de desenvolver osteonecrose da cabeça do fêmur. Por exemplo, se você consome 400 gramas de álcool por semana, você tem um risco 3,3 vezes acima da população em geral de desenvolver osteonecrose da cabeça do fêmur. Se você consome mais de 1.000 gramas de álcool por semana, você vai ter um risco mais de 17 vezes acima da população que não consome álcool de desenvolver osteonecrose da cabeça do fêmur. Então você vê aquela relação dose dependente, quanto mais, pior. Eu trago aqui para vocês uma tabelinha mostrando aí a quantidade de gramas de álcool que existe nas principais bebidas consumidas no Brasil. Repara aí, uma lata de cerveja tem 17 gramas de álcool. Nos destilados, uma garrafa de destilado que tem em torno de 40 a 50% de álcool. Com uma garrafa dessa, só uma garrafa dessa por semana, você já vai ter aí cerca de 300 gramas a 370 gramas de álcool, que já bota você aí num risco bem elevado de desenvolver osteonecrose. Falando agora sobre o uso do corticoide. É muito importante que você tenha consciência de que o uso de corticoide está associado à osteonecrose. E esse risco de osteonecrose está associado à dose e ao tempo de uso. Quanto maior o tempo de uso e quanto maior a dose, maior vai ser o risco da osteonecrose se desenvolver. Existe estatisticamente 9 a 40% das pessoas que usam corticoide desenvolvem osteonecrose da cabeça do fêmur. Uma dose de corte que a gente considera para ser risco aumentado desenvolver osteonecrose é de 15 a 20 miligramas dia de osteonecrose. Então, o importante aí que a gente tenha em mente é que corticoide, a menor dose, pelo menor tempo possível. Aqui do lado também vou colocar uma tabela para vocês mostrando a equipotência dos corticoides. Por exemplo, uma dose de 20 miligramas de hidrocortisona corresponde a uma dose de 5 miligramas de prednisona. Então você vê aí que quem toma, para você chegar a uma dose de 15 miligramas de prednisona, você teria que tomar 60 miligramas de hidrocortisona. Essas doses se equivalem. Então aí vocês podem fazer a conta, aí, quem faz uso de corticoide pode fazer a continha para ver se está com risco aumentado ou diminuído. Chamar atenção para vocês aqui, para o famoso corticoide depósito, a dexametasona e a betametasona, que com doses bem baixas, né, elas já aumentam bastante o risco de osteonecrose. Em paciente que faz uso de infiltração para controle de dor de artrose ou controle de dor em tendão, tem que ficar atento que não pode ficar repetindo muito essas injeções de corticoide durante o ano, porque pode desenvolver osteonecrose, tá? Então, o importante mesmo é a gente saber que na prevenção do colapso da fratura do fêmur a gente tem que estar atento nessa dobradinha, álcool e corticoide. Os dois na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Esse é o principal recado desse vídeo. Como último recado, eu gostaria de passar aqui para vocês um artigo que eu li há poucos dias, da revista Nature, foi publicado em 2016, já não é algo tão novo assim, tem 4 anos,
que vem a confirmar, né, a relação entre osteonecrose e índice de homocisteína. A homocisteína é um marcador de lesão endotelial, está associada à doença cardíaca. Então, quando você começa a relacionar osteonecrose com doença cardíaca vascular, aí você começa a ver que como é que a gente baixaria essa homocisteína? Baixando a homocisteína, a gente estaria baixando o risco cardiovascular. Se a gente baixando o risco cardiovascular, a gente está baixando o risco de osteonecrose, então toda aquela conversa de vida saudável, alimentação saudável, sono e exercícios também vão se aplicar à osteonecrose. Bem, vamos chegando ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo dele é trazer informação de qualidade para vocês. Essa foi a dúvida de um paciente. Eu agradeço muito ele ter enviado essa pergunta. E se você gostou, marque o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Um abraço!